Sua Excelência, Presidente do Parlamento Nacional, Suas Excelências, Vice-Presidentes, Secretária e Vice-Secretários do Parlamento Nacional, Suas Excelências, Senhoras e Senhores Deputados de todas as bancadas parlamentares, Excelências, caros colegas, membros do 8º Governo Constitucional, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria de começar agradecendo a Vossas Excelências, senhoras deputadas e senhores deputados, por terem aceitado dar prioridade e urgência ao agendamento deste debate que visa aprovar a primeira alteração ao Orçamento Geral do Estado para 2022, aprovar a segunda alteração à Lei Tributária e criar o Fundo dos Combatentes da Libertação Nacional. Este debate tem lugar numa conjuntura internacional substancialmente diferente daquela que tivemos a oportunidade de realizar em dezembro último e que então era marcado por estimativas otimistas que apontavam para a retoma e recuperação da economia, impulsionada pelo levantamento generalizado das restrições que a nível internacional foram impostas para conter e combater a pandemia da Covid-19. Lamentavelmente, e contrariando o sentido das projeções então feitas, fomos confrontados com uma crescente pressão inflacionista, motivada pelo aumento da procura de bens e serviços nos mercados internacionais, o qual não foi acompanhado por um aumento da capacidade de oferta, o que resulta das dificuldades verificadas no restabelecimento das cadeias internacionais de distribuição que existiam antes da crise pandêmica e que foram fortemente afetados por esta. A par da pressão inflacionista que se faz sentir sobre a economia internacional e que constrange fortemente o crescimento da mesma, em resultado dos desafios relacionados com a logística da distribuição internacional de bens, também o conflito armado que, entretanto, deflagrou no continente europeu e as sanções econômicas sem precedentes que o mesmo desencadeou, contribuíram decisivamente para a reconsideração das perspectivas econômicas, em que assentou a proposta orçamental para 2022 e que se encontra em fase de execução. Com efeito, a posição geográfica de Timor-Leste não permitiu que a nossa economia ficasse imune aos efeitos e consequências da situação econômica internacional, resistindo-se já um aumento dos preços de vários bens, nomeadamente daqueles que são importados. Perante a alteração da conjuntura econômica internacional e das projeções feitas pelos vários organismos internacionais acerca da evolução do quadro econômico internacional, o Governo não pode deixar de agir com rapidez e determinação, propondo ao Parlamento Nacional uma revisão da proposta orçamental para o corrente ano, no sentido de se autorizar a realização de despesa com a execução de políticas públicas que, de alguma forma, poderão mitigar as consequências da situação econômica atual. O nosso Governo não tem meios para intervir e alterar a situação econômica internacional, mas pode aprovar políticas que, a nível interno, atenuem os efeitos do eventual crescimento acelerado dos preços dos bens de consumo mais generalizado entre a nossa população, nomeadamente dos bens alimentares. A atual conjuntura econômica internacional e o significativo aumento dos preços relacionados com bens alimentares confirmam a urgência de promovermos o aumento da produção agrícola nacional, tornando a nossa nação cada vez menos dependente da importação de produtos alimentares e, desta forma, aumentar a nossa segurança e soberania alimentar, o rendimento dos nossos agricultores e pescadores e melhorar a qualidade de vida do nosso povo, especialmente de todos quantos residem nas áreas rurais. O Governo tem convicção de que, se agirmos com prontidão, rapidez e unidos, seremos capazes de realizar o setor primário da nossa economia e, dessa forma, concretizar os objetivos do crescimento econômico
e de Desenvolvimento Nacional, que são partilhados por todos os responsáveis políticos que amam Timor-Leste e o povo timorense que servem. Tenho a convicção de que perante este novo desafio, e tal como ocorreu na luta que travamos contra a pandemia, os timorenses serão capazes de ultrapassar esta dificuldade e de demonstrar ao mundo que a nossa determinação, a nossa vontade, o nosso empenho e o nosso sentido de comunidade permitir-nos a ultrapassar as dificuldades que se aproximam. Este sentido de comunidade e de fraternidade que ao longo da nossa história sempre nos permitiu enfrentar e vencer as dificuldades com que fomos confrontados, deve estar presente uma vez mais na forma como vamos enfrentar as dificuldades econômicas que se aproximam, e deve também estar bem presente nas políticas públicas do governo. Assim, a par do forte estímulo que nos propomos dar à economia, nomeadamente as atividades do setor primário, como forma de cautelar um forte aumento dos preços dos bens alimentares no nosso mercado interno, o governo não esquece o seu dever perante os grupos sociais mais vulneráveis da nossa população, propondo-se desenvolver políticas públicas e aprovar medidas de proteção dos nossos concidadãos que se encontrem em situação de subnutrição ou insegurança alimentar, bem como daqueles que se encontram em risco de pobreza extrema. Pretendemos, pois, dar continuidade à execução de programas de proteção social dos grupos sociais mais vulneráveis, como a distribuição da cesta básica, o pagamento de subsídio condicional Bolsa da Mãe e o pagamento de subsídio a idosos e inválidos. Mas pretendemos também executar novos programas e medidas de proteção social, como a atribuição de um subsídio aos agregados familiares ou o financiamento da melhoria do conforto habitacional aos nossos concidadãos que se encontrem em situação de maior vulnerabilidade através do programa Uma Bemacbit Like Mais. O Governo aprovou já o quadro normativo necessário para a implementação destas medidas, aguardando apenas que o Parlamento Nacional autorize, através da alteração do Orçamento Geral do Estado para 2022, a implementação dos mesmos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo tem consciência dos desafios que o nosso país terá de enfrentar e da necessidade de os mesmos serem enfrentados com determinação, coragem e frontalidade. A estratégia que nos propomos executar procura liderar e responder às dificuldades imediatas que resultam da conjuntura econômica internacional e agir no sentido de proteger os nossos concidadãos que se encontram em situação de maior vulnerabilidade econômica e social. Contudo, a nossa estratégia procura lidar também com os problemas estruturais da nossa economia, que impedem o seu crescimento, a sua competitividade e a sua diversificação. Só agindo sobre os problemas estruturais da economia, implementando as reformas necessárias, conseguiremos evitar futuramente a elevada exposição aos riscos associados à disrupção das cadeias de distribuição internacional e a pressão inflacionista que das mesmas resulta. É por esta razão que propomos ao Parlamento Nacional um reforço do investimento público no setor da educação e do emprego, nomeadamente para desenvolver um sistema de ensino à distância que permita aos nossos estudantes um melhor e mais fácil acesso à escola, recorrendo para o efeito às tecnologias da informação e da comunicação, para a implementação de um programa de bolsas de estudo dirigidas a estudantes dos ensinos básicos e secundários, e para a implementação de um programa de estágios profissionais que permita aos melhores estudantes das nossas instituições de ensino superior uma mais fácil inserção no mercado de trabalho. É por essa razão que propomos o estabelecimento de um fundo de combatentes de liberação nacional, capaz de garantir os apoios públicos necessários
as iniciativas dos antigos combatentes de libertação nacional nos domínios da educação, da formação, da saúde e do empreendedorismo econômico e social. O governo está absolutamente convencido de que os heróis da nossa libertação nacional desempenharão uma vez mais um papel fundamental para a construção de uma economia forte e pujante, capaz de gerar emprego e oportunidades para todos os timorenses. É por reconhecer o papel determinante que os antigos combatentes de libertação nacional tiveram para a restauração da soberania do nosso povo e por acreditar que os mesmos continuarão a desempenhar um papel fundamental na construção do processo da construção e do desenvolvimento do nosso Estado, que o Governo propõe ao Parlamento Nacional o estabelecimento de um fundo público com uma dotação de $1.000 milhões americanos. Permitam também que, em nome do Governo, reconheça perante o Parlamento Nacional o importante papel desenvolvido pelas Forças Armadas e pela Polícia Nacional de Timor-Leste na construção de um Estado democrático forte, estável e pacífico. A missão que as FDTL e a PNTL cumprem e que tem consagração constitucional foi absolutamente fundamental para garantir a consolidação das nossas instituições, a estabilidade do nosso regime democrático e a segurança do nosso povo. É inexcedível o trabalho que desenvolveram ao longo dos últimos 2 anos no âmbito das operações de prevenção e controle da Covid-19 em território nacional. É bem ilustrativo da forma profissional e dedicada com que os nossos militares e policiais cumprem as respectivas missões e é credor de reconhecimento e louvor, já que nos permite confiar num futuro de paz e estabilidade em Timor-Leste. O Governo entende assim ser de elementar justiça ao reconhecimento da importância das Forças Armadas e da Polícia Nacional de Timor-Leste no processo de construção do nosso Estado, de uma sociedade timorense segura e pacífica. Corresponde a uma valorização das remunerações dos profissionais daquelas instituições, quer pela plena implementação do Estatuto Remuneratório da PNTL, recentemente aprovado, quer pela atribuição àqueles profissionais de subsídios de habitação condignos. Tenho a convicção de que o Parlamento Nacional não deixará de reconhecer e valorizar o contributo das FDTL e das PNTL para o processo de construção do nosso Estado, nomeadamente através da alocação orçamental dos fundos necessários para a valorização da massa salarial daqueles profissionais. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a proposta de alteração orçamental que o Governo submete a debate do Parlamento Nacional visa responder à conjuntura econômica internacional adversa, proteger os nossos concidadãos que se encontram em situação de maior vulnerabilidade e valorizar o papel das Forças Armadas e da Polícia na construção de um Estado estável e seguro. No entanto, esta proposta procura também criar as condições necessárias para fortalecer a nossa economia nacional, investindo na valorização do nosso capital humano, na empregabilidade dos nossos jovens e capacidade empreendedora dos antigos combatentes da libertação nacional. Trata-se de uma proposta que procura responder aos desafios mais imediatos que teremos de enfrentar, mas também uma proposta que reafirma a confiança do Governo no futuro do nosso povo e do nosso Estado e que estamos seguros não deixará de ser acompanhada pelo Parlamento Nacional. Muito obrigado pela vossa atenção. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Sua Excelência Presidente.